A empresa estava crescendo rápido, novos clientes, novos contratos e uma diretoria cada vez mais jovem e ambiciosa. O novo CEO acreditava que precisava modernizar tudo: processos, equipes e principalmente as pessoas. Foi durante uma reunião de gestão que ele mencionou algo que vinha incomodando há semanas. Precisamos eliminar tudo que atrasa a empresa. Entre gráficos e relatórios, um nome apareceu na lista de funcionários: Antônio, 62 anos. Cargo simples, assistente administrativo. Trabalhava ali havia mais de 30 anos. Para o CEO, aquilo era um problema. Na visão dele, a empresa precisava de gente mais dinâmica, mais conectada com o mercado atual. Esse tipo de funcionário antigo só ocupa espaço. Ninguém na sala disse nada. Alguns diretores mais velhos trocaram olhares discretos, mas permaneceram em silêncio. No mesmo dia, Antônio chegou cedo como sempre. Abriu a empresa, organizou documentos, preparou café para a equipe e verificou algumas planilhas antigas. Era um homem calmo, discreto e educado com todos. Poucos sabiam que ele conhecia cada detalhe daquela empresa, cada sala, cada contrato, cada cliente e, principalmente, cada história. Mas naquele momento ele ainda não sabia que uma decisão já havia sido tomada, uma decisão que mudaria completamente o destino da empresa. Na tarde daquele mesmo dia, Antônio foi chamado ao escritório do CEO. Ele entrou tranquilo, como sempre fazia. O CEO foi direto ao ponto. Antônio, a empresa está passando por uma reestruturação. A frase já parecia ensaiada. Estamos buscando um perfil mais moderno para algumas funções. Antônio ouviu em silêncio, sem interromper, sem discutir. O CEO então deslizou um envelope sobre a mesa. Era a carta de demissão. Depois de mais de 3 décadas trabalhando ali. Nenhum agradecimento, nenhuma pergunta sobre sua história. Nada. Apenas números. Antônio pegou o envelope devagar. Olhou ao redor da sala. Era curioso. Aquele escritório, aquela empresa, aquele prédio inteiro carregava pedaços da vida dele. Mas o jovem CEO não fazia ideia disso. Antes de sair, Antônio disse apenas uma frase calma: "Espero que a empresa continue no caminho certo." O CEO respondeu com um sorriso curto: "Tenho certeza que sim." Antônio então caminhou até a porta e saiu da sala. Mas aquela não seria a última vez que eles se encontrariam. Na verdade, seria apenas o começo de algo que ninguém ali estava preparado para descobrir. No dia seguinte, a empresa recebeu um comunicado inesperado. Uma reunião extraordinária havia sido convocada pelo Conselho Administrativo. Algo raro, principalmente sem aviso prévio. Os diretores começaram a chegar na sala de reuniões com expressões confusas. O CEO também estava intrigado. Ele acreditava que tudo estava sob controle. Quando a porta se abriu, o silêncio tomou conta do ambiente. Antônio entrou na sala, mas dessa vez ele não estava usando seu uniforme simples. Vestia um terno elegante e estava acompanhado por 2 advogados. O CEO franziu a testa, sem entender nada. Antônio caminhou calmamente até a cabeceira da mesa, sentou-se e colocou alguns documentos sobre a mesa. Um dos advogados começou a falar. "Talvez alguns aqui não saibam, mas o senhor Antônio foi um dos fundadores desta empresa." A sala inteira congelou. O advogado continuou. Décadas atrás, Antônio havia criado a empresa com 2 sócios. Com o tempo, vendeu parte das operações, mas manteve participação acionária e influência no conselho. Ele nunca fez questão de status. Preferiu continuar trabalhando de forma simples, observando, ajudando, mantendo a cultura da empresa viva. Mas algo havia mudado, e a demissão de ontem havia ultrapassado um limite. O CEO estava completamente em choque. Isso não faz sentido." Antônio permaneceu calmo. "Eu nunca fiz questão de contar essa história." Ele explicou que queria observar a empresa de dentro, entender como as pessoas eram tratadas sem a influência de cargos ou títulos.
Durante anos, ele viu a empresa crescer, mas também viu algo desaparecer lentamente. Respeito, humildade, valores. Quando fundamos essa empresa, acreditávamos que pessoas vinham antes dos números. O CEO tentava processar tudo, mas o golpe final ainda estava por vir. O advogado então apresentou um documento oficial. Antônio ainda possuía uma participação relevante na empresa e tinha poder dentro do conselho. Poder suficiente para propor mudanças importantes, inclusive na liderança. O silêncio na sala era absoluto. O CEO agora entendia que havia cometido um erro gigantesco, mas talvez já fosse tarde demais. Antônio levantou-se lentamente. Olhou para todos na sala. Eu não estou aqui por vingança. Sua voz era tranquila. Estou aqui para lembrar por que essa empresa foi criada. Ele explicou que liderança não era sobre autoridade, era sobre responsabilidade, sobre respeito, sobre entender que cada funcionário carrega uma história. O conselho então tomou uma decisão. O CEO seria removido do cargo. Uma nova gestão seria criada, baseada nos valores originais da empresa. Antes de sair da sala, Antônio disse algo que ninguém esqueceria. Uma empresa pode crescer com tecnologia, mas só sobrevive com caráter. Meses depois, a empresa voltou a prosperar, mas a história daquele dia virou uma lembrança permanente, porque todos aprenderam algo essencial. Nunca subestime alguém apenas pelo cargo que ocupa. Às vezes, a pessoa mais silenciosa na empresa é justamente quem a construiu.